Olá, boa noite. Está começando agora mais um programa Grandes Temas, aqui na TV Universitária. No programa de hoje, o debate será sobre a crise no mercado imobiliário. Para o debate, eu conto com a presença de Márcio Valença, professor do Departamento de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Arnaldo Gaspar, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Rio Grande do Norte, Sinduscon, Valdemir Bezerra de Figueiredo, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio Grande do Norte, e Evilásio Crisanto de Moraes, diretor do Sindicato das Empresas Incorporadoras do Rio Grande do Norte. Sejam todos bem-vindos e obrigado por terem aceitado o nosso convite. Eu gostaria de começar o debate com o professor Márcio Valença, questionando ele o seguinte: a crise no setor imobiliário, professor, não é só uma crise de finanças, é uma crise de bem-estar, é uma crise de moradia, é uma crise de crescimento, talvez de falta de espaços para as pessoas construírem. Eu queria que o senhor traçasse uma panorâmica, talvez histórica, dessa crise em Natal. Bom, é uma pergunta bastante complexa essa, né? A crise imobiliária, em geral, ela denota uma crise mais ampla da economia, tá certo? O imobiliário, a atividade imobiliária, quando ela se acelera, né, é sinal de que talvez a economia não esteja indo tão bem, tá? Porque os empresários, em geral, eles têm dificuldade de se relacionar com um setor que demanda tanto tempo e tanta complexidade na sua produção, entendeu? Então, só os que já são treinados, já estão estabelecidos nesse ramo, é que buscam trabalhar nesse ramo. Mas quando tem uma crise nos outros setores, alguns capitais tendem a se estabelecer ou até a fomentar a atividade nesse setor. E a gente tem que sempre olhar com alguma desconfiança quando a gente tem um boom imobiliário, porque isso pode ser sinal de crise na economia, entende? E qual o papel do poder público nessa questão? O papel principal do poder público é regular as condições gerais em que essa indústria atua, não é verdade? Então, são os planos diretores, os códigos de obra, etc. Né? E o resto eu acho que é o mercado mesmo que vai ter que vai ter que contribuir para que essa coisa dê certo, né? O poder público também deve contribuir nas políticas públicas sociais, na construção de imóveis para moradia social e outros imobiliários, infraestrutura, etc., para a cidade, né? Mas na questão do mercado imobiliário, quem tem que cuidar do mercado imobiliário são as empresas do mercado imobiliário, sob a regulação do Estado. Queria perguntar aqui do meu lado, a Arnaldo Gaspar Júnior, como o Sinduscon, o Sindicato da Construção Civil, avalia como está essa crise, qual o real retrato dessa crise no nosso estado, e em particular aqui na nossa capital. Na nossa capital. Bom, boa noite a todos, companheiros aqui do debate. Eu vou dar alguns números que pode fazer com que a gente tenha uma noção da crise. Em 2012, nós tínhamos aqui no estado, na construção civil, em torno de 42.500 postos de trabalho. Hoje, nós temos 27.500. Nós perdemos 15 mil postos de trabalho. Em 2013, quando nós começamos no Sinduscon, o IVV, que é uma pesquisa, é o Índice de Velocidade de Vendas do Mercado Imobiliário, onde nós estimamos, através de 30 empresas que fazem parte da pesquisa, o tamanho do nosso estoque imobiliário. Nós tínhamos quase 7 mil imóveis à venda em Natal. Hoje nós só temos 3 mil imóveis. Então, a magnitude desses números mostra o tamanho da desaceleração do nosso mercado em termos de lançamento. Você não tem lançamento. Nos últimos 12 meses, na Grande Natal, nós não tivemos sequer um único lançamento nas empresas pesquisadas no nosso IVV.
Sem lançamento, você não tem a continuidade do emprego. As obras vão terminando e as pessoas vão ficando desempregadas. Mas, como disse o professor muito bem, a construção civil, ela é sempre um reflexo do que está acontecendo na economia. Muitas vezes, ela é um reflexo mais brilhante ou menos, mas ela é sempre um reflexo. Ela não está ilhada do que acontece na economia do nosso país. Valdemir, e qual o impacto dessa crise para os corretores de imóveis? Boa noite a todos. Para nós, corretores de imóveis, a crise no mercado imobiliário, ela vem de encontro ao trabalho do profissional corretor, que é exatamente intermediar a transação imobiliária, né? Se bem que o trabalho do profissional vem desde a prospecção de terrenos, de áreas para desenvolvimento de projetos, né? Ele está presente em toda a cadeia produtiva, na comercialização, né, e na entrega do produto. Então, a gente reflete como dirigente de uma classe, dos profissionais corretores de imóveis e empresas imobiliárias, isso reflete agora, no ano em curso, nós temos as nossas anuidades. Então, a inadimplência por corretores, por empresa, é um reflexo desse momento que atravessamos, né? Eu não gosto de falar muito na palavra crise e dizer que nós estamos num processo de acomodação, né, frente à economia que o país está vivendo, né? Então, a gente vimos um processo, como disse Arnaldo, tínhamos uma aceleração muito grande, há um déficit habitacional histórico, em que a gente vinha produzindo em larga escala e o consumo vinha acompanhando. Com a crise no setor financeiro, ela abalou o setor imobiliário, mas o déficit habitacional ainda é muito grande no país e a gente sabe que tem muita coisa para fazer. Nós, corretores, queremos passar por essa onda, a gente sabe que isso também é cíclico, é sazonal e a gente espera que brevemente a gente esteja no ciclo virtuoso de produção. E, com certeza, capacidade para os nossos empresários da construção civil, para o mercado, é que não falta. Nós, corretores, estamos prontos para desenvolver, cumprir o nosso papel, que é realizar o tão sonhado desejo do comprador, do cliente, que é ter a sua casa própria, a sua moradia. Vilásio, diante desse quadro que está sendo traçado aqui, que a gente vê no dia a dia, nos jornais, quais as alternativas que as empresas incorporadoras de compras e vendas de imóveis, elas estão buscando, se é que existem essas alternativas assim tão prósperas e viáveis, né? Boa noite a todos. Lógico que, como falou o presidente do CRES, a crise está aí na frente, está batendo na nossa porta, nós estamos vendo, mas para tudo há uma alternativa, né? E, logicamente, o mercado imobiliário, principalmente as incorporadoras, elas vivem em busca, né, do desenvolvimento das cidades, oferecendo moradia digna às pessoas. E não vai ser diferente, nós não vamos nos entregar, as incorporadoras não vão se entregar nesse formato, porque é o meio de sobrevivência de todo o incorporador, né? O arquiteto estudou para fazer seus projetos, o engenheiro para executar, os incorporadores para incorporar e os corretores para vender. E automaticamente buscar aquelas pessoas que necessitam de uma moradia para viver, né? Nós temos um déficit habitacional no Brasil hoje de 35 milhões de moradias que imaginava-se que nós colocaríamos no mercado nesses 25 próximos anos, né? E com todo esse aparato de crise, de dificuldade financeira, de crise institucional, isso vem a cada ano, a cada momento, fazendo com que nós, ao invés de colocarmos produtos na rua, nós temos que estar recolhendo, como falou muito bem aqui o presidente do Sinduscon. Nós estamos vendendo uma média de 5% de nosso estoque mensal. Então, isso é uma grande dificuldade para o mercado. Nós temos que buscar alternativas. E nós estamos num momento muito complicado, porque nós estamos vivendo um momento de partilha. O Brasil não está pregando a união, né? Nós estamos dividindo uma população, né? Onde há um partido político de um lado e uma classe produtora de outra,
e nós temos que tirar essa barreira, tirar essa muralha que divide essas pessoas, para que a gente possa se unir e construir um Brasil próspero, que está se mostrando aí com tantas moradias a ser construídas, tanta infraestrutura a ser colocada no mercado, e o Brasil tem saída, as empresas incorporadoras sabem disso, e vamos buscar o caminho, estamos buscando, sim. Professor Márcio, falou-se aqui em déficit habitacional. Eu me lembro que durante o regime militar foi criado um banco específico para investir na habitação, o BNH, Banco Nacional de Habitação. E criou-se muitos conjuntos habitacionais, por exemplo. Natal é um exemplo, né? Uma cidade que tem inúmeros, dezenas de conjuntos habitacionais. Depois fechou-se o banco e passou essa atividade para a Caixa Econômica Federal. O senhor acha que a Caixa Econômica vem dando conta do fomento dos investimentos no setor habitacional brasileiro e também aqui no Rio Grande do Norte? Se não, qual a outra alternativa que o governo poderia buscar? O sistema ele não mudou substancialmente com o fechamento do BNH, né? Muitas das prerrogativas do BNH foram repassadas para a Caixa Econômica Federal. O problema é que no início a Caixa Econômica Federal não tinha o pessoal treinado e as estruturas necessárias para colocar uma política habitacional em curso, né? De maneira que ficou paralisado, a política habitacional ficou paralisada por vários anos até ser retomada depois do governo Collor em diante, aos poucos, e no governo Lula, com o Minha Casa Minha Vida, de uma forma bastante acelerada. Agora você veja, fazendo uma vinculação dessa sua pergunta com a anterior, os governos do mundo todo utilizam as políticas de habitação ou políticas imobiliárias como contraponto, como medidas anticíclicas às crises, tá certo? Então, não foi diferente no Brasil recentemente, como não foi diferente durante o regime militar com o Banco Nacional de Habitação, tá certo? O regime militar tinha três objetivos. Um, criar empregos formais. Outro, fomentar a indústria nacional, ou seja, capitalizar as empresas nacionais no setor da indústria da construção civil, tá certo? E de se legitimar politicamente, já dada a fragilidade da situação política que eles enfrentavam. E atualmente você vê que com a crise do subprime americano, que está ligada a uma crise imobiliária também, né? Imobiliária financeira, tá certo? O mundo todo entra em crise, o Brasil não entra. Uma das fortes medidas anticíclicas no Brasil foi o PAC e foi, posteriormente, o programa Minha Casa Minha Vida, para a produção de habitações. E é isso que você também vê na China, tá certo? Quase 50% do PIB chinês, tá certo? É imobiliário. E 25% mais ou menos, 22%, varia ano a ano, é o imobiliário de produção habitacional do PIB chinês. Ou seja, é infraestrutura que eles estão construindo e residências, entendeu? E com isso eles mantêm esse PIB elevado de 10%, já chegou a 15%, 14%, depois 12%, 10%, agora está mais ou menos 7% de crescimento ao ano. Está em crise a China, né? 7% de crescimento ao ano. Enquanto certo? no Brasil nós temos um PIB no mercado imobiliário aí de 12%. Não chega a 12% de aplicação no mercado imobiliário. Isso eu imagino aí que possa ser o grande problema, né, da quantidade de desemprego. Nós estamos vendo aí no Brasil, por exemplo, o Sinduscom aqui, Arnaldo colocou isso. É muito importante. Você veja, em Natal, mais de 40 mil postos de trabalho sustentam, em tese, 40 mil famílias. Multiplica mais ou menos por 4, né? São 160 mil pessoas da nossa população de 800 e poucos mil, né, que vivem do setor imobiliário, né? Então, assim, é muito relevante. É uma indústria que é muito relevante como geradora de emprego, entendeu? E os governos vão buscar nessa indústria as soluções dos problemas, das graves crises econômicas, né? O Arnaldo até citou aqui o desemprego, né? E dos postos de trabalho. Só para fechar essa questão, que me pareceu bastante preocupante, qual o perfil desses postos de trabalho que foram fechados? Essas pessoas foram para onde? O que é que elas vão fazer? Essa é uma
grande pergunta, né? Eu acho que, no primeiro momento, a gente está vivendo ainda os anos menos ruins, porque essas pessoas ainda estão tendo seu seguro-desemprego, mas elas vão com certeza para o mercado informal, né? Esses postos de trabalho são, na sua maioria, profissionais, serventes, carpinteiros, armadores e menos qualificados serventes, né? Então, assim, isso nos preocupa bastante. Agora, o telespectador deve ter notado que de nós quatro, o mais otimista foi o nosso amigo Bezerra aqui do Cresce. Mas tem um motivo para isso, que é um dado interessantíssimo que eu vou dar aqui. Também vem do nosso IVV, dessa pesquisa do Índice de Velocidade de Vendas. Por incrível que pareça, nesse um ano que não houve sequer um lançamento, as vendas continuam acontecendo. Nós estamos vendendo o nosso estoque a uma taxa de 5 a 5,5% ao mês. O que significa hoje que nós só temos imóveis para vender para os próximos 16 ou 17 meses. Mas a crise de liquidez das empresas foi tão grande que hoje, e Bezerra pode completar, por incrível que pareça, é o melhor momento para quem está nos assistindo comprar imóvel. Porque você tem as empresas muito agressivas na venda. Então, a venda ainda está acontecendo. Então, por isso, o otimismo ainda de Bezerra. E aí fica a grande pergunta, se está tendo venda, por que não está tendo lançamento? Né? Essa é a grande questão. Por quê? E aí a gente tem algumas pistas. Será que hoje o empresário se anima a fazer lançamentos quando ele tem, sem se levantar da cadeira, uma remuneração de 14,25% ao ano, 14,50% ao ano, com inflação de 8%, 9%, o que dá uma rentabilidade de 6% ao ano, sem chateação? Né? Porque hoje, para você lançar um empreendimento, você prospecta o terreno, faz a permuta ou a compra, isso leva 6 meses, 7 meses. Depois 1 ano para fazer o projeto, tirar as licenças, decidir lançar, arranjar financiamento, passar 2 anos, 2 anos e meio construindo, depois ir para o mercado vender. Então, você tem, entre a decisão do investimento e o dinheiro retornar ao seu bolso, você tem em torno de 5 anos. Com toda a burocracia do Estado que você vai enfrentar e com todo o intervencionismo do Estado, não estou dizendo que seja certo ou que é errado, mas que mudou muito nos últimos 15 anos. A atuação do Ministério Público do Trabalho hoje é muito rigorosa, a Delegacia Regional do Trabalho, idem, a Justiça do Trabalho hoje é muito mais presente, os órgãos reguladores do Estado são muito mais presentes. Veja bem, eu não estou entrando no mérito do que é certo ou do que é errado. Eu só estou dizendo que a responsabilidade da empresa e do empresário hoje é muito maior. Então o risco é muito maior. E quando você tem do outro lado a remuneração fácil do capital especulativo, dos juros, você emprestar para o governo, fica muito difícil você ter, num momento de falta de confiança, que é o que nós estamos vivendo com essa crise política que se arrasta e retroalimenta a crise econômica, você ter do empresário essa decisão de vou lançar, vou correr riscos. Né? Então isso hoje eu acho que é um ponto preocupante que o nosso amigo Bezerra ainda não está sentindo. Por quê? Porque as empresas estão se desfazendo desses estoques do passado. Mas tem um fato importante, Arnaldo, só interrompendo um pouco, é a questão do IVV, e essa preocupação de 1 ano sem ter lançamento, mas que nós continuamos vendendo no mercado imobiliário, realmente, nós temos uma média de 5%, como já falei anteriormente, mas a insegurança do empresário em fazer o lançamento é porque ele está em liquidez, ele está liquidando seus estoques. Então, quando ele liquida seus estoques, ele corta todo o lucro, a lucratividade que ele tem. Então, como no ditado popular, cortando na carne, na própria carne. Como é que você vai construir
vender mais barato do que o custo e você vai correr o risco de lançar um outro produto. Então nós temos que pensar muito. Eu como corretor de imóveis, eu como vendedor, como articulador de quem constrói e quem compra, eu tenho que ter essa preocupação, porque nós estamos, na verdade, matando a galinha que nós poderemos comer os ovos dela amanhã. Então, isso eu acho que o mercado, a grande preocupação de vocês como incorporador é exatamente isso. Estamos vendendo, o mercado está comprador? Está. O momento de compra é esse? É. Por quê? Porque estamos vendendo produto abaixo do preço de custo. E um detalhe é o seguinte, que o mercado é feito de oferta e procura. Essa lei é imutável e, aliás, todos os governos que tentaram mudar essa lei deram um tiro pela culatra, né? Então, assim, hoje você não está tendo lançamento e você está acabando o seu estoque. Na hora que você começar a ter novos lançamentos, que você não tiver mais esse estoque sendo vendido a esse preço, por isso que a gente diz que a hora é agora. Com certeza, Duarte, você vai ter um grande salto no preço dos imóveis, aqui em Natal e no Brasil em geral, porque nós temos aí 2 anos em que você teve inflação, aliás, os 2 últimos anos você teve a inflação mais alta desde do final do governo Fernando Henrique, e você não teve a reposição, o preço dos imóveis não acompanhou essa inflação. Então, nós estamos realmente vendendo hoje, como disse muito bem a Vilásio, cortando na carne, estamos vendendo praticamente a preço de custo. Não é uma venda saudável. Essa preocupação e esse otimismo reflete em função exatamente isso, nessa liquidez, desse estoque que ainda tem. A gente está vendo negócio porque nós, corretores de imóveis, as empresas, têm trabalhado muito nesse sentido de que é o momento do comprador, aquele que deseja comprar, trocar seu imóvel, sair de um imóvel menor para o maior. Nunca o mercado teve tão atrativo. A gente sabe que isso, como disse Arnaldo, em função ainda do estoque, você tem vamos dizer, uma demanda reprimida ainda, mas daqui a pouco isso muda. E uma vez que esse estoque vai baixar, os novos lançamentos, você tem como os insumos, né, acompanham todo o processo de inflação, né, sobe e você vai ter que readequar preço. Então, a dificuldade de comprar no futuro próximo, e não está distante não, porque já isso é cíclico, a gente já conhece essa marcha de muito tempo, né? O mercado financeiro em alta, o mercado imobiliário em baixa, isso é uma constante. Nós estamos vivendo um momento que eu acho que, para o consumidor, ele nunca teve a condição de escolher, de visitar tantos produtos que tem no mercado e comprar. E um fato interessante, Arnaldo, é que nós estamos hoje com empresas incorporadoras de outros estados querendo saber o que está se passando no Rio Grande do Norte. Ninguém está vendendo no Sul, no Sudeste. Em Natal, os índices estão muito otimistas. A gente viu recentemente que no trimestre passado foi o quanto mais se vendeu no Rio Grande do Norte e em Natal nos últimos 3 anos. Espera aí, o que é que está havendo? Então, isso faz com que empresários de outros estados comecem a buscar esse fenômeno que está acontecendo. Mas não é nada, não. Realmente, eu acho que o empresário, para fugir da questão, às vezes, de empréstimos bancários, teve que recorrer a banco e tá com aquela preocupação de juros, né, aumentarem muito, ele é preferível vender seu estoque mais barato, né, e aguardar um novo momento para produzir. Mas, Valdemir, do ponto de vista do comprador, ele tem recurso, ele é solvente? É porque a notícia que a gente ouve é que a Caixa Econômica está aumentando os juros, o Banco do Brasil, enfim. Existe esse consumidor mesmo, solvável? Ou seja, há sempre uma forma do empresário, do empreendedor, do incorporador, viabilizar o negócio para o cliente. Hoje, não só as reservas, o dinheiro do fundo de garantia, uma poupança, uma facilidade no pagamento, o recebimento do imóvel de pequeno valor que você tem, faz parte da transação. E os corretores estão exatamente como facilitadores para que isso venha acontecer. Por isso é que esse estoque tem sido está sendo colocado no mercado, né, onde essas pessoas estão comprando. É hora, sem dúvida alguma, de aproveitar isso. Nós vimos recentemente, há 8 anos passados, no mercado americano. O professor tocou aqui na questão do subprime. Lá a situação foi outra. Nós estamos vivendo um momento político e um momento de economia que afetou toda a economia do país. Lá, não, foi exatamente uma crise na área do financiamento. Foi empréstimos facilitados
a pessoas que não estavam preparadas para comprar, não tinha realmente era financiamentos, não tinha uma garantia boa, não tinha uma liquidez naquilo ali. Quando veio a crise financeira, que o preço caiu, eles entregaram ao banco o imóvel. Essa foi a grande crise do mercado americano, que deu um estoque grande, e a gente sabe que nessa onda muitos brasileiros aproveitaram para comprar imóvel na costa leste dos Estados Unidos, notadamente em Miami, né, a preço lá embaixo, diferente. Eu nunca gosto de fazer essa comparação, e na época que nós estávamos com o nosso mercado bastante forte, algumas pessoas faziam essa comparação, Duarte, e eu acho ela totalmente infundada. Primeiro porque aqui no Brasil o mercado é o mercado da casa própria. Nos Estados Unidos o mercado era de alavancagem. Isso. Os bancos, o subprime, eles estavam alavancando, eles estavam criando dinheiro através do mercado imobiliário. Isso. Tem nada a ver com o que acontece no Brasil. Lá era a segunda residência, que era a alavancagem. Você comprava um imóvel mais caro, pagando menos do que o que você estava vendendo, você estava fazendo dinheiro. No jargão do mercado financeiro, você estava bicicletando. Aqui não. Aqui o cara está comprando a casa própria. E veja bem... Bicicletando para pedalada, é complicado isso. Eu preferi usar bicicletando. Mas veja bem, aqui não tem nada disso. Embora hoje realmente os bancos estejam ainda mais rígidos, que essa era outra diferença. Os nossos bancos, mesmo na época do nosso boom, sempre foram muito parcimoniosos na concessão do crédito, ao contrário dos Estados Unidos. Mas ainda hoje, que os bancos estão ainda mais parcimoniosos, o que acontece? Compare o juro da casa própria com as outras opções que você tem no mercado, mesmo com empréstimo consignado, que é outra modalidade, vamos dizer, vou usar um termo bem forte, não pornográfica de pegar empréstimo. Compare com um cheque especial, nem se fala, com cartão de crédito no Brasil, é um crime o que se cobra de juros da classe média no cartão de crédito ou no cheque especial. Mesmo com consignado, que você pega aí 1,5%, 2% ao mês, isso dá quanto? Ao ano capitalizado? Dá quase 30%. Quando você compara com juros hoje de 11, 10, 9, 12, dependendo do tipo, da faixa, do preço do imóvel, você vê que ainda é a forma mais atrativa de você se endividar, através de comprar a sua casa própria. Duarte, ele tem razão. Professor Márcio, eu queria pedir licença um minutinho para a gente ir para o nosso intervalo, e eu já tinha sentido que o senhor queria falar. Quando nós voltarmos, o senhor vai falar. Fique aí, voltamos daqui a pouquinho.